Oi, então, como havia prometido, hoje vou falar sobre a diferença entre as imagens dos sonhos e as imagens da projeção astral. Porque algumas pessoas, elas, de uma forma ímpar, distinta, estão nessa situação em compreender o que acontece na sua vida perante as situações em que elas estão muito bem, que elas já conseguiram superar a hierarquia do prospecto do sonho, que eu vou falar daqui a pouco, e algumas situações em que elas conseguem se mover de uma forma consciente, fazendo com que haja um desdobramento entre o corpo físico, o corpo etérico, de forma consciente. Bom, é um assunto muito delicado, porque temos aí na internet várias abordagens sobre projeção astral, algumas com o objetivo assim de venda, inclusive algumas pessoas assistem por entretenimento, mas é um assunto muito sério que exige muita responsabilidade de qualquer um de nós, porque isso é possível, é um aspecto paranormal, sobrenatural, que qualquer ser humano pode conseguir, mas é necessário uma extrema responsabilidade por si, no seu autocomando e no seu autoconhecimento, de saber discernir a diferença. Porque o sonho, a projeção das imagens do sonho na tela mental, esse em que você vai dormir, de noite tem toda uma narrativa que acontece, ele obedece a certas hierarquias de ok, de checklist, digamos assim, ok no checklist da hierarquia. A primeira, muito importante, é que o sonho ele vai te dar se tu está bem no teu aspecto histológico fisiológico, ou seja, na tua saúde biológica. Se você está bem, está tranquilo, ou se o sonho mostrou algum perigo, alguma situação latente, e para isso, óbvio, deve-se procurar um técnico da área que saiba a decodificação dos símbolos, ou você mesmo, por conta própria, deve estudar através de bibliografias seguras e práticas, que eu também posso aí deixar no link algumas referências bibliográficas sérias. Mas então, dentro da hierarquia do sonho existe, primeiro ele vai ver se tá tudo bem com a saúde. Se tá tudo ok com a saúde, ele vai fazendo um holístico dinâmico em relação aos relacionamentos. Tá tudo ok, você está bem, tá em harmonia, em reciprocidade com relacionamentos do trabalho, afetivo, família, etc. Ou nesse quesito você está em perda de vitalidade, ou se está se traindo, ou está sendo muito agressivo. Mas se tá tudo ok, ele vai para a sua economia existencial de uma forma geral, que é a economia da sua vitalidade, e também economia monetária, e como você está conduzindo a sua vida profissional. Bom, tendo ok na saúde, nos relacionamentos e na economia, o sonho ele vai te dar uma situação de um cuidado a mais em relação a uma vigia que tem que ter consigo mesmo. Ou seja, você, quando vai dormir, tem que ir já com uma consciência, quando chega nesse nível, um tanto quanto acordada. Por quê? Porque a sua vitalidade, o seu alinhamento energético, ele está em alta. Seu campo etérico, né? Porque o homem ele tem a triplicidade energética. O somático, etérico e o psíquico. Em resumo, é isso. Então, quando você está bem em todos os seus três corpos, está alinhado, está em responsabilidade de propósito de vida, está em expansão de consciência, em revisão crítica cotidiana, metanoia. Quando você vai à noite, ao descanso do corpo, precisa ir com a intenção de ir acordado, ou seja, o corpo dorme e a consciência ela sabe o que está acontecendo, porque aí vem o quinto momento de desafio da hierarquia dos sonhos, né? Saúde, relacionamento, economia
E aí vem um perigo que são as invasões de situações externas, semânticas, de incubações, inclusive incubações alienígenas, ou seja, lembrem, são praticamente 200 bilhões de galáxias, a nossa é uma Via Láctea nesse universo contável. O nosso sistema solar, ele é um entre bilhões de sistemas solares nessa nossa galáxia. Então a gente não está sozinho, mas a gente não tem consciência de tudo que acontece porque estamos muito dentro de uma dinâmica sistêmica condicionada por uma cultura que por vezes ficamos aprisionados e apegados. Então, a expansão de consciência é entender todo o contexto e fazer essa entrada, esse aprofundamento no seu íntimo para poder expandir a consciência de forma que quando você está com o corpo em relaxamento, existe aí uma projeção da sua situação dos outros corpos. Então, é necessário ir acordado, entre aspas, você vai dormir e relaxar com a intenção do acordado. Se deu ok nessa hierarquia, economia, saúde, relacionamento, economia, cuidado com esse outro elemento que são as invasões, porque a sua vitalidade está em alta. É como se fosse assim aquela fruta no pé da árvore no orvalho da manhã. Diferente de uma fruta de supermercado que está ali há 2 semanas naquele local para ser comprado. Então, existe essa dinâmica que emana. Então, tem que estar atento. Não é com medo, é atento. Porque, às vezes, nessa dinâmica da tela mental das imagens, ocorre uma intervenção externa e que pode querer roubar, que quer comer um pouquinho daquela sua conquista. Existe isso, acontece. Mas conseguindo superar isso aí também, né? E também existe aí as invasões de semânticas de pessoas que têm uma intenção sobre você, às vezes com inveja, com concorrência, com competitividade. Não se faz paranoia dessas coisas, mas isso acontece também. Então tem que ter esse zelo, esse cuidado na hora de dormir com esses 4, 5 momentos em que você tem que dar ok para daí sim entrar no momento de nuance de criatividade, no nuance de premonição positiva, inclusive, para poder sim fazer um autocomando de situações e serviço. Não é passeio, não é turismo, é serviço numa outra ou outras formas de dimensões, porque essa é a 3D, é essa que a gente está enxergando com esses olhos aqui, né? Que é o ponto, linha, profundidade. Então, o aparelho ele foi feito para enxergar nessa dimensão. Quando você entra num autocomando, autoconhecimento e numa persistência paciente de aprofundamento, de querer se compreender além do sistema, além das escolas e das religiões, você começa já a dar um passo para a expansão de consciência. E aí a projeção astral, como é chamada, dentro desse misticismo que às vezes é um tanto quanto raso, superficial, porque acaba sendo uma situação de entretenimento das pessoas e de venda, tudo bem. Só que eu me senti provocada por uma cliente a fazer esse vídeo, porque isso pode esclarecer também a você um próximo passo evolutivo. Bom, espero ter me explicado. Um abraço a todos. Viver no ser.